Graças a Deus por esse sangue precioso, né, irmão? Sangue que nos salvou pela graça dele, mas não foi de graça. Foi o sangue precioso de Jesus que foi derramado para pagar o preço por nós, para que hoje você estivesse ali, nesses bancos, sentado, dando glórias e honras a Ele. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos ler na Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Eu vou fazer questão de ler os 14 versículos, irmão, porque não tem como desprezar nenhum deles, porque é um texto muito rico, mas nós vamos tentar ser breves hoje. O cântico novo, o cântico da redenção. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno és o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que estava neles, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Olha que lindo, irmãos, a cena. Senhor nosso Deus, Pai, só nos dê sabedoria, pelo menos para nos aproximar ao que está aqui revelado, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo nos guiando, nos ajudando, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um dos cânticos mais lindos que eu já ouvi. No capítulo 4, nós vemos a revelação, a visão do trono de Deus. Um trono que você pode ver a descrição desse trono no capítulo 4, cheio de pedras preciosas, de luz, um arco-íris, 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco. Então vemos ali pureza, vemos aí relâmpagos, vozes, trovões, pessoas proclamando a glória de Deus, anjos proclamando a glória de Deus, e que sem descanso diziam: santo, santo e santo ao Senhor Todo-Poderoso. Eles reconheciam a dignidade, o louvor e a glória daquele que estava assentado no trono. Logo no capítulo 5, não descreve o trono, mas descreve a quem está sentado no trono, que é primeiramente o Pai, né?
Hashem, Yahvé, como queira que ele se revela, o nome dele, do Deus Todo-Poderoso. E João está tendo essa visão. E o versículo começa: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Vemos um trono, há um rei, há um reino, e há alguém sentado no trono. Esse é o Pai, Deus Todo-Poderoso, que reina. Ou seja, meus irmãos, mesmo no meio das guerras que nós estamos presenciando, mesmo no meio do caos que o mundo está vivendo um caos de liderança, o mundo está vivendo um ambiente de guerra, o mundo está vivendo um dos piores tempos, onde ninguém ama ninguém, mesmo no meio dessa crise humanitária, mesmo no meio dessa situação toda, há um rei e ele ainda reina. Isso deve trazer para nós tranquilidade. Ele está sentado no trono. Isso significa que ele tem ainda o controle de tudo. E além do mais, o controle de tudo, ele o tem na mão direita. A mão direita na Bíblia toda está representada pelo poder, pela autoridade, pelo domínio. Então, o que ele tinha na mão, o que era que ele tinha na mão? Esse rei que estava aí, o nosso Deus, o nosso Adonai, ele tinha um livro. Parece que João sabia, mesmo não podendo olhar para ele, né? Porque o livro, ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, mas João estava olhando, né? Então, olhar é no sentido de saber o que estava dentro, mas parece que João sabia mais ou menos de que se tratava, como todo judeu. Parece que João sabia que esse livro continha alguma coisa importante que precisava ser aberto e que havia uma impossibilidade de que esse livro fosse aberto, porque não se achava ninguém digno de abrir esse livro. Então, a visão ela nos leva para olhar a mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Ou seja, esse livro estava completo, não havia mais nada para colocar nele, porque ele estava escrito por dentro e por fora, e tinha 7 selos de segurança, de autoridade, de controle. Esse livro se chama epistógrafo, é um livro, é um rolo, é um pergaminho enrolado, e ele tem escrituras por dentro e por fora. E ele estava ainda selado com 7 selos, que só podia ser aberto por uma pessoa específica, não havia mais ninguém. Esse livro, toda vez que um israelita, uma pessoa judia, fazia uma negociação, comprava uma propriedade, a pessoa recebia esse manuscrito, e ele o guardava, geralmente guardava dentro de uma vasilha, né, de argila, e guardava aí por muitos anos, e tinha uma cópia certificada. Mas esse era o original. Por isso que João sabia que se tratava de algum documento tão importante, que ele chorava, ao ponto ele chorava desconsoladamente, porque ele sabia que era um documento muito importante. Então, esse documento só podia ser aberto por uma pessoa. Essa pessoa na Bíblia se chama o resgatador. Você pode encontrar isso, porque isso está cheio de uma terminologia legal muito grande, em Levítico capítulo 25, versículo 25, e você vai lembrar disso quando se fala da história de Ruth e Noemi, que veio um resgatador familiar, né, nesse caso, o resgatador nós sabemos quem é. No versículo 2, havia um anjo forte proclamando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos que tem ele? Quem é digno? Ele falava em alta voz, perguntando para todos os presentes, que não eram poucos os que estavam presentes. Havia milhares de milhares, milhões de milhões. Havia 24 anciãos, que eles são uma representação da plenitude da igreja, né? É Israel e a igreja. Havia 4 seres viventes, que são a representação da força de Deus presente ali. Estava João e estava multidões de pessoas diante desse trono maravilhoso. Imaginemos a cena, irmãos. Nós temos dificuldade para louvar a Deus, mas lá tem multidões, milhões e milhões dizendo: santo, 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 às 24 horas do dia. Mas nós não queremos louvar quando estamos bravos, quando estamos passando por dificuldades.
Malá tem milhões, lembra disso? Irmãos, imagine essa cena tão maravilhosa. E ele perguntava diante dessas multidões, aonde que está a pessoa digna para abrir os selos do livro que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono? E ele vociferava. E João, eu imagino que ele vendo para todo canto, e não aparecia o digníssimo ser. E ele começou a chorar. Ele chorava, irmãos, porque não havia ninguém que nem pudesse olhar o livro. João estava olhando o livro, mas ele não podia saber o que estava escrito. Por isso o texto diz que ninguém podia nem olhar para ele. Era com o intuito de saber o que estava escrito. João chorava, sabe por quê? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. E esse livro continha o quê? Os juízos de Deus. E isso podemos ver na leitura continuada do capítulo 6. Nós vemos que se tratava dos juízos de Deus que viriam sobre a terra. Então João chorava por quê? Porque João queria um ambiente apocalíptico. Porque João queria destruição. Não, irmãos, João chorava porque se o livro não fosse aberto, não havia quem julgasse o pecado. O pecado continuaria para sempre. Se esse livro dos juízos de Deus, que são justos e verdadeiros, não fosse aberto, quem iria julgar os homicídios? Quem iria julgar os assassinatos? Quem iria julgar as injustiças? Quem iria julgar aqueles que morreram decapitados, que aparecem no capítulo 6, versículo 10? Quem iria julgar a injustiça da humanidade? Então João sabia que a humanidade só iria continuar no oscurantismo terrível se esses livros dos juízos não fossem abertos. E por isso ele chorava, porque continuaria o pecado, continuaria a injustiça. E ele chorava por isso. Os reis da terra, os presidentes, as lideranças políticas, continuariam fazendo o que eles fazem. Ninguém iria julgar os mortos que morreram injustamente. E nesse livro estava o futuro da humanidade. E por isso João chorava muito, porque não havia ninguém. Então isso significava que o mundo iria continuar numa escuridão eterna. E por isso era que João chorava muito. O texto faz questão ainda de dizer que ele chorava muito, desconsoladamente. Só que no meio desse desconsolo, chegou o consolo de Deus. Chegou a palavra de Deus. E um anjo falou para ele: João, não chores. Ou não chores mais. Porque, meus irmãos, nós temos que chorar pela injustiça do mundo. Muitas vezes nós nos acostumamos demais a essas injustiças do mundo. Mas João chorava quando via a injustiça. João chorava tudo isso. Mas a voz do anjo disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. E não se precisa muita exegese para saber que o leão da tribo de Judá é Jesus, que venceu. Agora, eu imagino isto, irmãos. João, o anjo diz: não chores, que o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele tem a faculdade, a autoridade, o poder para abrir os selos do livro. Eu acho que na mente finita de João, talvez ele imaginasse um leão grandão, enorme, com garras grandes, entrando no mundo e destruindo todo mundo. Porque leão, né, nós sabemos que é símbolo de poder, né, de autoridade, de força. E muitas nações têm os seus símbolos nesses animais, que representam a guerra, que representa, temos a águia real, o leão, o urso, todos esses animais representam num vocabulário de guerra, né? Representa poder e alguma outra coisa. Então João talvez imaginava um leão grande vindo destruir todo mundo e estabelecendo o reinado do Senhor. E quando ele vê no meio dos seres viventes, ele vê quê? Um cordeiro. Aonde que alguma nação tem um cordeiro como símbolo de poder? Porque não é por força humana que se vence. Porque o cordeiro venceu o pecado. A coisa mais terrível do ser humano é o pecado. E ele não venceu como leão, ele venceu como cordeiro. Eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não venceu como leão.
Mas ele vê um leão, porque o leão é para os inimigos. O cordeiro é para nós. Um cordeiro imolado tomando o nosso lugar, nos limpando, derramando seu sangue, para que o juízo não viesse sobre nós, e sim sobre ele. Olha que lindo Jesus. Por isso, como ele foi morto e venceu como cordeiro, ele tem o poder, a autoridade delegada por Deus, de desatar os selos do livro e de estabelecer os juízos nesta terra. Chega, já acabou da injustiça dos reis do mundo. Acabou da falsa justiça. Acabou da mentira. Acabou tudo, porque Jesus está vindo em glória. E ele não somente disse isso, ele diz a raiz de Davi. Davi não representa o reinado. Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um rei no seu trono. Mas Davi morreu. Só que Jesus é o rei. Por isso Jesus será chamado filho de Davi. Ele vinha da tribo de Judá e ele é filho de Davi. A continuidade do reinado justo do Messias, que ele vai governar as nações com vara de ferro e vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Esse é o Jesus que nós estamos esperando. Mas não se equivoque quando de repente você vê um cordeirinho. Porque primeiro, esse cordeiro estava em pé. Ele estava imolado, já tinha morto, já tinha morrido, mas estava em pé, ou seja, já tinha ressuscitado. E quando Jesus ressuscita, Deus dá para ele todo o poder para que nos céus e na terra e debaixo da terra, todo mundo dobre os seus joelhos diante de Deus. E por isso ele estava no meio do trono e dos seres viventes e das multidões, um cordeiro como imolado que tinha sido morto, mas que agora estava em pé e que estava recebendo toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E ele tinha 7 chifres. E nós sabemos o que representa chifre na Bíblia, né, irmãos? Poder, autoridade. Tinha 7 olhos. Não tenta imaginar isso não, irmão. Por favor. Para a gente não se assustar. Nossa mente finita é muito finita mesmo. Não tentemos imaginar esse negócio. Imagina um cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos. É uma linguagem simbólica, mas altamente representativa do poder do cordeiro. Quem é o único em representação de animais que pode tirar o pecado do mundo, irmãos? Senão um cordeiro. E ele tinha 7 chifres, que é representação de poder, de autoridade. E ele tinha 7 olhos, que representa a visibilidade. Ele o vê todo, ele está em todo lugar. Glória, dignidade, poder, honra, vitória, liderança, proteção, salvação. Isso era esse cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um cordeiro em pé, coroado de todo poder, glória e honra. O versículo 8 diz que quando esse cordeiro tomou da mão de Deus, daquele que estava assentado no trono do Pai, o livro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nossas orações, que às vezes nós pensamos que Deus esqueceu delas. Nossas orações, quando dizemos, meu Deus, me faça justiça, estão no lugar, na própria presença de Deus. E Ele as responderá quando Ele achar da sua vontade. E se não, também. Mas são de grande valor diante da presença de Deus. E houve um cântico. Eles entoavam um novo cântico. Irmãos, por que um novo cântico? Por que um novo cântico? Porque, veja isso, todos os nossos cânticos, por muito espirituais, alinhados com a palavra, e muito belos que eles são, eles todos são produto da experiência humana. Todos são produto de uma experiência. Mas esse cântico aqui não, porque esse cântico ele revela a natureza do cordeiro.
ele revela a obra salvífica de Jesus. Esse cântico, ele diz porque Jesus é digno. Esse cântico revela a obra salvadora de Jesus, desde a eternidade até a eternidade. E o que dizia o cântico? Versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo e nação. Veja por que ele tem autoridade. O novo cântico, ele é um cântico de esperança, porque ele declara que a humanidade, outrora perdida na escuridão, agora tem um Salvador. E esse Salvador é o Cordeiro, Jesus de Nazaré. Alguém que é capaz de tirar o pecado do mundo. Ele traz esperança, ele traz restauração do reino. No versículo 10 diz que essas pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus, com o precioso sangue de Jesus, eles fazem parte de um reino e reinarão sobre a terra. E o Senhor Jesus estabelecerá seu reino com essas pessoas, ou seja, com você e comigo e com todos os salvos do mundo. Então é um cântico que traz esperança. Esse cântico é um cântico de louvor pela redenção do Senhor. O versículo 9 disse que ele foi morto e com seu sangue comprou a todos os que procedem de toda língua, tribo e nação. Com isto mostra que Deus salva a todos quanto Ele quer, não fazendo acepção de pessoas. Não importa se você seja de qual for a nacionalidade, Ele salva todo mundo. Todos os que Ele quiser salvar. Esse é um cântico que proclama o estabelecimento do reino de Jesus, fazendo justiça à humanidade. Se nós pensamos, irmão, que um presidente, que um líder político trará alguma esperança, estamos bem equivocados. Não temos lido nunca a Bíblia. Não podemos confiar nos homens. 146 do livro dos Salmos diz: não confiem nos reis, porque eles morrem. E o mesmo dia que eles morrem, perece sua esperança e perece tudo. Tudo que eles prometeram se perdeu. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele se cumpre o que promete. E um dia Ele virá e estabelecerá o seu reino. Aquilo que nós temos tanto orado. Veja, desde que Jesus chegou, pisou esta terra, Jesus ensinou os discípulos a orar. E na última parte do Pai Nosso, Ele ensinou os discípulos a pedir a Deus pelo reino. O que foi que Ele disse? Venha o teu reino. Quando o capítulo 5, ele mostra que Deus está respondendo a essa oração, que nós ainda continuamos fazendo. Venha teu reino, porque isso aqui já não dá mais, irmãos. Se não for o reino de Deus, isso aqui não dá mais. Por isso que nós oramos às vezes mecanicamente, mas quando você ora, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim como no céu também se faça na terra, é dizendo: venha estabelecer ordem aqui, que isso aqui está demais. E esse capítulo mostra que Deus vai responder essa nossa oração. 2000 anos fazendo essa oração. Venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino. E Ele virá. E quando Ele venha, os reis da terra pedirão para as montanhas, para as penhas, para as rochas, caiam em cima de nós, porque nós suportamos a presença daquele que está assentado no trono e do Cordeiro. Ah, porque agora chegou a justiça verdadeira. Agora chegou a verdade. E os juízos de Deus são verdadeiros. Então, essa é a resposta que Deus traz. E esse cântico, meus irmãos, é um cântico do reconhecimento da dignidade do Cordeiro. Por que Ele está capacitado? Porque Ele é o resgatador. Porque Ele é o nosso irmão mais velho, Jesus, né? Jesus era filho unigênito e agora é o filho primogênito, porque nós somos irmãos dele. Ele é o irmão mais velho. Então nós perdemos nossa identidade espiritual, perdemos tudo lá no Éden. E Jesus, como o irmão mais velho, Ele é o único que tem autoridade para ser o resgatador e abrir esse livro e abrir os selos e nos devolver a imagem que perdemos lá no Éden. Isso é bastante profundo. Mas Jesus é o único digno de fazer isso. Vamos ler todos.
essa última parte do versículo 9 até o versículo 14, porque isso fala muito sobre quem é o nosso Jesus, o nosso resgatador. E o cântico novo dizia assim, vamos ler todo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Louvado seja Deus pela obra de Jesus. Um dia cantaremos esse cântico. Um dia estaremos na presença dele. E, irmãos, vamos dizer assim, diante do que nós descrevemos agora, será que ele necessita do nosso louvor? Será que ele necessita da nossa honra? Ele não necessita disso. Mas eu não quero me perder estar nesse coro. Eu não quero me perder estar aí nessa multidão e estar na presença de Deus louvando. Eu não quero me perder isso por nada do mundo. Que Deus nos abençoe. Nós temos esperança que um dia cantaremos esse cântico. O grupo de louvor, por enquanto nós estamos orando. Levante-se, meus irmãos, desses assentos. Abra sua boca, louve a Deus. E vamos nos somar àqueles milhões de milhões e milhares de milhares que estão no trono dizendo: santo, santo. Você também vai cantar ao Cordeiro de Deus. E o Cordeiro recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que permitiu que nós sejamos salvos. Que possamos estar um dia diante da Tua presença entoando esse belo cântico, o cântico da redenção, o novo cântico, meu Deus. É o que eu te peço, não permitas que nada nos separe desse momento, Senhor. Nada desse mundo nos possa separar de estar nesse momento contigo eternamente. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.